Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Eu tenho acompanhado com alguma atenção esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que em tese duraria apenas algumas semanas, mas que já se arrasta por vários meses e sem data para acabar, pelo visto. E nos últimos dias ocorreu um desdobramento, uma escalada, e o presidente Putin, além de ameaçar emprego de armas nucleares, ele expediu um decreto convocando 300 mil reservistas que serão mobilizados nos próximos meses. E esse decreto gerou um estardalhaço, um pânico generalizado, ocorreram vários protestos em várias cidades, é, vários manifestantes sendo presos, o que é natural, porque convocações para a guerra sempre foram problemáticas, né? Porque as pessoas não querem lutar, muitas delas, né? E elas não querem morrer. Então existe uma resistência natural, mas o que chamou atenção, pelo menos para as imagens que chegaram, né, para a gente aqui, existem várias imagens circulando pelas redes sociais, pelo YouTube e também pela mídia mainstream, desses protestos que são compostos, na sua maioria, por mulheres de todas as idades e por jovens, né, jovens que, teoricamente, estão na faixa etária, né, dessa convocação, apesar que alguns critérios desse decreto de mobilização, ele previa que era necessário uma experiência militar prévia, né, seria, em tese, homens que já serviram, né, nas Forças Armadas e possuem alguma experiência. Mas o fato é que ocorreu uma fuga, né, de muitas pessoas, principalmente pela fronteira da Finlândia. Eu vi algumas dessas imagens desses jovens que conseguiram sair e eles estavam bastante emocionados, né, choravam muito, copiosamente, e apresentavam uma sensibilidade excessiva. Oh, não quero lutar, as pessoas não devem lutar, etc. A rigor, as pessoas não devem lutar, mas a história do ser humano é a história das guerras e sempre ocorreram guerras em larga escala ou em pequena escala, além de conflitos regionais, guerras civis e golpes de Estado e várias questões do gênero. E eu não pude deixar de relacionar essa imagem desses jovens muito frágeis, aparentemente, né? Muito sensíveis, chorando e abraçando uma série de desconhecidos, com essa nova tendência do homem desconstruído, que é uma narrativa muito presente hoje na nossa sociedade, em alguns nichos, obviamente, né? Na mídia, na universidade e nas redes sociais e em alguns grupos localizados. A mim parece que essa proposta de homem desconstruído, ela deriva de dois pontos especificamente. O primeiro é a fragmentação da pauta clássica da esquerda, a partir dos anos 60, a revolução do proletariado, que vai ser enterrada de vez com o fim do socialismo real, de maneira que essa pauta ela migra para o identitarismo, né? Pequenos grupos com identidades específicas que sofrem a opressão de grupos majoritários. O segundo ponto são as últimas ondas feministas, né, que focam como alvo principal o combate ao patriarcado e ao machismo, né, o assédio sexual. Então, para você acabar com a masculinidade tóxica, é preciso desconstruir essas características negativas ligadas ao homem tradicional, que são, como podemos dizer, decorrentes do efeito da testosterona no corpo masculino, né? Essa atitude mais agressiva, mais imperativa. O homem ele deve ser então um sujeito mais emotivo, que dá vazão às suas emoções, que chora, né? Que acolhe. De certa maneira, parece que a proposta é transformar os homens em mulheres com pênis, né? Inclusive num pênis domesticado que só funcione mediante comando. Mas como na prática você operacionaliza isso, né? Você desconstrói a identidade masculina? Eu confesso que eu não sei ao certo. Eu andei pesquisando aqui, encontrei algumas reportagens, alguns cursos de desconstrução masculina,
E até um curioso, que foi na cidade de São Paulo, foi na matéria da Folha de São Paulo, eu acredito, ou do estado de São Paulo, não me recordo ao certo, onde a polícia foi chamada, porque estava havendo uma grande confusão numa casa, né, num bairro nobre lá. E a polícia chegou no local e constatou ali que, na verdade, ocorria um curso de desconstrução masculina. E segundo a explicação desse, na verdade, do promotor desse curso, né, aos policiais, era que havia uma sala escura, um quarto escuro na casa lá, e os homens eram encorajados a entrarem completamente nus, sentarem-se de frente uns para os outros, se abraçarem e chorarem, né? Uma espécie de proposta catártica, né? E então haviam vários homens nus chorando e se abraçando, né? E se banhando com as lágrimas é, uns dos outros. Também ouvi que existem propostas já a serem tratadas a partir da infância, ensinando aos jovens, né, às crianças a serem do sexo masculino, né, a serem menos competitivas e mais cooperativas, e não dar brinquedos, né, que caracterizem gênero, né? Por exemplo, meninos não necessariamente têm que brincar de carrinho, eles podem brincar de bonecas, eles podem ganhar umas pequenas cozinhas para eles brincarem, etc. Eu acredito que esse pensamento segue muito na esteira, na discussão de gênero proposta pela Judith Butler, sobre a questão da fluidez do gênero, né, e da representação do gênero como um teatro, né, como uma peça de teatro. Logo, hoje você representa o gênero X, amanhã você representa o gênero Y, de maneira que não há qualquer vínculo com a sua natureza, com a sua biologia, o que eu confesso que eu não concordo muito, mas enfim, o que importa é que as pessoas são livres para fazer o que quiser das suas vidas, desde que não cometam crimes, né? Então, os homens que querem se desconstruir, que acreditam que isso é bom para eles e bom para a sociedade, que o façam. E os pais também são livres para educar os seus filhos, né? Que acham que criar crianças mais desconstruídas também é bom para o futuro deles. É muito difícil interferir nesse espaço privado. Mas a proposta desse vídeo, não é a questão do uso da liberdade dos indivíduos, mas sim qual é o espaço, qual é o papel que esse homem desconstruído ele tem no mundo contemporâneo. Porque, ao meu ver, o mundo é cada dia mais violento, mais agressivo, mais competitivo, apesar de ocorrerem certos nichos de conforto, de estabilidade, que até permitam esse tipo de comportamento social, em regra, o mundo ele não é um lugar para pessoas frágeis, né? As pessoas frágeis elas costumam sofrer muito e serem massacradas aí pela dinâmica social. Então, vejamos a realidade, né, que nos cerca. Nós temos aí um conflito que pode escalar para uma guerra nuclear, em que os analistas, nos piores cenários, eles calculam milhões de mortos, catástrofes, cidades fantasmas, né? Nós temos desastres de todas as naturezas, furacões, tsunamis, terremotos, que resultam em tragédias, né, e mortalidade em massa. Nós temos violência das grandes cidades, alto número de homicídios, de crimes violentos, e essas circunstâncias, para você enfrentar essas circunstâncias no mundo, você precisa de atributos que usualmente são atribuídos à masculinidade tóxica, né? E sinceramente eu não vejo esses rapazes desconstruídos pegando em armas para defender o seu país e as suas famílias de invasores estrangeiros, ou como policiais enfrentando quadrilhas armadas, ou prendendo assassinos, homicidas. Eu não vejo como bombeiros ou brigadistas tirando pedaços de corpos de escombro ou corpos apodrecidos de lamaçais, de enchentes, né, de rios. Então, muito provavelmente, não estamos criando um mundo melhor, mas sim gerações
menos resilientes, né? Menos capazes de enfrentar a diversidade do mundo, né? Um mundo extremamente hostil. É importante ressaltar que o fato de um homem cultivar atributos clássicos da masculinidade não necessariamente implica que ele seja um imbecil, um ogro, um animal imundo que agride a namorada, a esposa, que briga gratuitamente no trânsito, que insulta as pessoas, que faz provocações sem sentido, né, que arruma confusão por todos os lugares. Esse tipo de animal ele é minoritário. A maioria dos homens são pessoas centradas, são pessoas equilibradas. E nós não podemos pegar o todo por uma pequena minoria, né? Inclusive, questões como essa, eu acredito que elas serão melhor corrigidas com educação familiar do que propriamente uma campanha social. Que essas discussões de gênero, de feminismo, de masculinidade tóxica, como outras pautas identitárias, elas só existem em pequenas bolhas, né, em redes sociais, em universidades, aqui ou ali, e que o grosso da população ela passa ao largo dessa discussão. Quando você vai no mercado, quando você vai no ambiente de trabalho de várias pessoas, você não vê absolutamente ninguém discutindo esse tipo de coisa. Então, essa desconstrução masculina está mais para um fetiche burguês, né? Que é proporcionado única e exclusivamente porque certa parcela da sociedade atingiu um nível de conforto, né, material que lhe proporciona perder seu tempo discutindo futilidades, né, e teorias sem sentido que não encontram lastro na realidade. Então, pessoal, é sempre complicado falar sobre temas polêmicos, né? Eu evito ao máximo porque você mexe com as paixões. E hoje em dia, o debate, principalmente no universo virtual, ele é uma ficção. Cada um tem sua verdade e cada um agarra na sua verdade da mesma forma que um afogado agarra no primeiro objeto que ele consegue pegar. Mas a nossa contribuição se encerra por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, e eu acredito que o homem desconstruído tem muito pouco espaço no mundo atual, que é um mundo feroz, hostil, né? E que quer te destruir enquanto indivíduo. Então, um abraço a todos e até a próxima.